Ângelo Silva. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Mano, pelo amor de Deus, se puder falar alguma coisa sobre LUFS, DBFS, ajuda nós. Beleza. Acho que você me fez essa pergunta, não foi? No Instagram. É o seguinte. Quem tem dúvida a respeito de LUFS é bem ainda com YouTube aí, com Google aí, etc. Com certeza já pesquisou, já procurou, mas não entendeu do que se trata a coisa. Não conseguiu, de repente, assimilar de forma mais simplificada o que é essa parte de LUFS. Vamos lá, vamos tentar desenvolver aqui de forma mais simplificada possível essa questão dos LUFS para vocês entenderem isso aí de uma vez por todas. É o seguinte, Loudness Unit é uma medição que sempre existiu no analógico. Quando a gente fala de LUFS ou LUFS, a gente está pegando uma medição de Loudness Unit e aplicando ela a FS, que é Full Scale. O que é o Full Scale? Full Scale é a medição do áudio no domínio digital. Qual que é a característica do Full Scale? Você tem um topo lá em cima, estou colocando o topo aqui, e você tem o fundo aqui. Vou colocar isso aqui assim. Você tem o topo aqui e o fundo aqui. O topo lá é 0 dB Full Scale. É o topo da escala. E o infinito, o menor, o mais baixo aqui, seria o infinito ou a base, o fundo que a sua definição em bit permite. Para cada 1 bit, você tem 6 dB de resolução. Então faz as contas aí, você vai ver quanto que dá 16 bits. Vai dar 96 dB, eu acho. Né? Algo parecido com isso. É isso? Deixa eu pegar a calculadora aqui, porque eu não lembro desses números de cabeça, não. Então são 6 vezes 16 bits, 96. Tá? Então, em 16 bits, você tem a sua régua, a sua medição full scale, ela tem 96 dB, certo? Só para esclarecer isso aí. Então, quando você fala de Loudness Unit em full scale, você está aplicando uma balística, você está aplicando uma medição, não uma balística, você está aplicando uma medição de Loudness Unit em cima de uma régua, de uma escala, que é a escala a full scale, certo? Ou seja, do domínio digital. Você está pegando uma relação que existe no analógico e trazendo essa relação para o digital. Quando você fala de dB full scale, você está pegando o quê? Você está pegando decibel, a medida decibel, e aplicando em cima da régua full scale. Então, a gente ouve isso aí o tempo todo. Então, o LUFS, ele é só uma outra medição, assim como o dB full scale, o dBFS é uma medição, o LUFS é uma outra medição, todos os dois dentro da escala, dentro do full scale. Beleza? Isso aí eu acho que ficou fácil de entender. Até aí ficou fácil de entender, certo? Então, é só qual a medição nós estamos usando dentro dessa escala. Isso aí vai printar para a gente diferente no vai e vem do VU, no vai e vem da medição. Isso vai mostrar para a gente a coisa de uma forma diferente. Se você estiver medindo em LUFS, se você estiver medindo em dB. Quando você pega, por exemplo, uma medição de LUFS e compara ela, por exemplo, com o RMS, ela é parecida com o RMS. Vamos estender a coisa um pouco além agora. Ela é parecida com a medição de RMS. Existe até uma medição de RMS que você aplica uma balística, que é um weighting, que a gente fala, que você tem a norma, que é o EBU R128, e você tem o ITU 1770, que é a balística que está sendo aplicada. Existe um RMS que você aplica essa balística 1770 nele, ele vai dar mais ou menos a mesma coisa do que dá o short term. Então você tem long term LUF e short term LUF. Ele vai dar mais ou menos a mesma coisa se você aplicar essa balística. Então aí a gente já tem alguma semelhança entre o RMS e o LUFS. Só para ficar fácil para vocês. Pega o WLM da Waves. Você vai ver que o WLM da Waves, ele mostra lá o método lá, o EBU R128, e ele mostra o weighting lá no 1770. É isso que você tem que colocar para poder fazer a medição de LUFS da sua música no seu software na sua DAW. Ele vai dar para você, então, essa leitura do áudio que está passando por ele e vai apresentar isso para você em alguns números diferentes. Um dos que ele vai apresentar para você é o Short Term LUFS, que é como se fosse uma medição RMS quase tempo real.
né? Ele tem uma janelinha ali de 2, 3 segundos que ele vai atualizando ali e vai mostrando aquele número para você. Aquele número que ele está registrando ali, ele joga numa tabela interna do software do software de medição. Ele vai jogando isso numa tabela e vai incrementando isso e vai tirando uma média para você da saída. Então ele vai fazendo essa leitura dos short terms e vai jogando isso tudo numa tabela. E vai fazendo a média. Essa média dessa janela de 30 segundos é o que a gente chama de long term. E que é o que o YouTube usa, o Spotify usa, o iTunes usa, todo mundo está usando agora. A medição baseada em LUFS. Existe um paper de sei lá quantas páginas que eu li, e é um saco, porque tem as fórmulas, tem tudo, mas não é necessário que você aprofunde tanto para poder saber lidar com o negócio. Você tem que saber que as plataformas digitais, a maioria delas está usando o LUFS. O Spotify foi para o LUFS, ele usava Replay Gain, agora tem uma medição de LUFS que está batendo com 14 LUFS agora, do Spotify. Então, por exemplo, o Spotify está em 14 LUFS. O YouTube aqui também em 14 LUFS. E aí você tem que saber a diferença de como é que você lida com os arquivos, a resolução e etc. Isso aí tudo tem no curso de masterização. Tudo detalhado no curso de masterização. Tem lá uma tabela com tudo, tem tudo lá. Mas, essencialmente, o que você vai fazer é colocar EBUR 128, a balística 1770, o ITU 1770, e aí você vai ter essa medição. E você vai mirar para a plataforma que você tiver disponibilizando isso aí, seja Netflix, seja plataformas digitais, seja vídeo para o YouTube, seja o que for. Você vai, vamos supor, você escolheu lá 14 LUFS, você vai pegar o long term da leitura inteira da música, ele tem que dar 14 LUFS no final das contas. Então, alguns pontos vai ficar mais baixo, mas os pontos que ficarem mais altos, se essa soma for feita dentro da tabela, esse monte de short terms ficar muito mais alto, for para o lado de 11, 9, aí o que vai acontecer? Esse incremento nessa tabela vai fazer com que a sua música vá ficando fora desses 14 LUFS, por exemplo. E aí é aplicada uma penalidade pelas plataformas digitais. Tem plataforma digital que, se a sua música tiver abaixo de 14 LUFS, ela aumenta ela um pouquinho. E tem plataforma que, se a sua música tiver com, por exemplo, menos 15, menos 16, ela não mexe. Ela não vai aumentar. Mas todas as plataformas, de forma geral, vão aplicar penalidade. Ou seja, se está aqui 14 LUFS, se a sua música está lá nos 14, e de repente ela começou a subir, foi para 13, 12, eles vão aplicar uma penalidade para poder baixar a sua música, para, no playlist deles, a sua música e a música de todos os outros artistas que estão tocando no playlist soarem bem próximas em termos de volume de uma para outra. Aí é claro que, dependendo da quantidade de elementos que você tem no arranjo, dependendo da quantidade da sofisticação da coisa, dependendo das respostas, das frequências que você tem nesse arranjo, uma música pode acabar soando um pouco mais alta do que a outra, mas é perfeitamente normal isso aí, né? Não dá para querer que tudo seja igual. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um playlist que de vez em quando eu escuto no Spotify que é de prog rock progressivo, prog rock. Então, tem gravação do Rush lá de 70 e pouco e gravação do Tool que soam bem equilibradas em termos de volume. Por que isso? Porque o player, a normalização, ela não é aplicada. Aí já vem o conhecimento da área de TI minha, porque eu trabalhei na época com Real Server, com essas coisas. Mas assim, o Real Server foi um dos primeiros servidores de áudio, de streaming de áudio do mundo. Isso aí foi em 98, por aí, 97, alguma coisa assim. Vocês devem lembrar, acho que existe o player, existe até hoje. E a normalização de volume dessas plataformas digitais, ela é feita no player. Ela não é feita no servidor. O servidor, ele distribui para a configuração que está indo para o player, que tem a ver com a taxa de bits, né? A compressão, a taxa de bits de compressão de dados. Não tem a ver com compressão do áudio, tá? É outra coisa, compressão de dados. E o servidor, ele vai servir de acordo com aqueles kilobits por segundo ali. Essencialmente é isso. E o player vai aplicar a normalização. Então, a normalização está no player. Por que a normalização não está no servidor? Porque se a normalização fica no servidor, significa que o arquivo vai ter que ser alterado no servidor.
E se amanhã mudam as regras e todo mundo passa a trabalhar, imagina o servidor aplicando a normalização de menos 14 LUFS em todos os arquivos que estão lá. Aí amanhã a norma do mercado muda, ela vai para menos 9. Todo mundo quer mais alto e dane-se para lá. O que acontece? O que foi puxado para baixo não tem como você recuperar mais se você aplicar uma compressão de dados, se você aplicar algo destrutivo, certo? Então, eles não mexem. Isso fica armazenado lá na resolução que você mandou. E eles vão e fazem às vezes fazem um resampling para 44 e 100, às vezes eles aplicam um DITA e passam para 16 bits, mas é só isso. Né? Isso aí depende do sistema que está sendo, de como isso está chegando lá e de qual sistema está sendo utilizado para mandar o áudio para lá e tudo mais. Quem usa distribuidor, às vezes usa um arquivo só e manda um arquivo só que vai servir para tudo. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar uma mensagem aí. Lembrando aí, curso de masterização, taboraí.com.br/curso master, tá lá, tá em promoção, e tem o curso de pós, aborda a parte de edição, mixagem e também masterização, mas o assunto dos dois de masterização é diferente, só para ficar claro isso aí. Mas é isso aí, tá lá, os dois cursos em promoção.